Oi, gente! Aqui é o Caio. Provavelmente, quando você ouve falar o nome da Gucci, pensa naquela marca italiana famosa, considerada uma das maiores marcas de moda nos dias de hoje, mas esse crescimento contínuo da marca Gucci deixou para trás uma polêmica que aconteceu lá no início de sua história, e todo esse sucesso fez com que a história fosse colocada debaixo dos tapetes, mas temporariamente. Porque tudo isso está sendo revisitado agora em 2021, graças ao longa-metragem que está sendo produzido nesse momento, estrelado por ninguém menos do que Lady Gaga junto com o Jared Leto, e contará toda essa história por trás de um episódio polêmico que aconteceu com a marca. E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês do que aconteceu na história real. Inspirado no livro da Sarah Gay Forder, lançado em 2000, a Casa de Gucci vai contar a história de toda a loucura, glamour, ganância e assassinato que envolve Maurizio Gucci, o então chefe da empresa naquela época que aconteceu esse evento, neto do chefe da marca, o criador da marca mesmo, o Gucci, e a sua ex-mulher, que é considerada a responsável por esse assassinato, Patrizia Reggiani. O filme será lançado provavelmente em novembro de 2021, contando, como eu disse, com a Lady Gaga fazendo o papel da Patrizia, e está sendo filmado agora, no primeiro semestre de 2021, estando atrasado aí toda essa produção por conta da pandemia de 2020. Depois que a Gaga ganhou o Oscar com A Star is Born em 2018 e veio todo esse estrelato por trás do seu nome no cinema, a Casa de Gucci tem um potencial para se tornar um dos grandes filmes do final de 2021. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a história de Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Bom, o primeiro de tudo a respeito dessa história é que não tem muitas informações sobre ele, e o interessante é que todas essas informações vão vir agora no filme que vai ser lançado, porque até então tudo estava em segredo de justiça. Tudo que a gente tem são informações que saíram em jornais naquela época ou entrevistas que a Patrizia deu, a gente vai falar sobre isso depois. Mas com as informações que a gente tem já dá pra construir aí uma história e saber por que o Maurizio foi assassinado. O Maurizio Gucci, ele era filho do Rodolfo Gucci e neto do criador da marca mesmo, como eu disse, o Gucci, e nascido em setembro de 1948, ele foi o então chefe da marca depois que o seu pai, Rodolfo Gucci, morreu. Quando o Rodolfo Gucci morreu nos anos 80, o Maurizio Gucci começou uma guerra legal contra o seu tio, irmão do Rodolfo Gucci, Aldo Gucci, que estava tentando também herdar a empresa. Essa guerra na justiça terminou porque o Maurizio Gucci conseguiu praticamente todo o controle da marca no seu nome, já que ele era o herdeiro principal do Rodolfo e não seu tio. Mas desde já, os primeiros meses do trabalho do Maurizio Gucci na marca já começou cheio de polêmicas, principalmente porque ele era muito diferente do Rodolfo Gucci, que era uma pessoa simples, humilde para a marca, construiu muita coisa depois do seu pai Gucci ter morrido, e o Maurizio Gucci era muito conhecido principalmente por conta da sua extravagância e da ostentação lá em Florença e em Milão, que eram as principais áreas onde a Gucci vendia. Ao mesmo tempo, onde que entra a Patrizia Reggiani nessa história, né? Bom, a Patrizia era uma socialite da época, de uma família muito rica da Itália, nascida também em 1948, lá em dezembro de 1948, e quando ela começou a ganhar destaque lá na Itália, quando começou a ficar jovem e tudo mais, ela se tornou uma personalidade da alta costura, por causa dos contatos que os seus pais tinham. Como eu disse, ela era de uma família muito rica da Itália, e ela começou a construir o seu nome como modelo de alta costura, e principalmente começou a ser muito adorada pelos designers de moda dos anos 60 e 70. E em meio a todas aquelas extravagâncias que eu disse que o Maurizio Gucci começou a ter logo nos primeiros meses da marca, ele também dava muitas festas depois das linhas que ele construía. Então, em uma dessas festas, o Maurizio e a Patrizia se conheceram em Milão. Os dois se conheceram quando eles tinham apenas 20 anos de idade, em uma dessas festas que o Maurizio deu. E lá eles começaram a conversar. A Patrizia disse que ela era modelo, o Maurizio já era o Maurizio Gucci. Começou a elogiar ela, dizendo que ela parecia muito com a Elizabeth Taylor, que era, assim, o maior nome do cinema da época. E claro, dois jovens com os interesses muito parecidos, que era dinheiro, fama e tudo mais, começaram logo a se entender nessa primeira comunicação. O que começou naquela festa que o Maurizio Gucci deu se consolidou lá em 1972, quando os dois se casaram
e de início pareciam formar um belo, lindo casal. Os dois tiveram 2 filhas nesse casamento, que é a Allegra Gucci e a Alexandra Gucci. Só que a coisa toda, porém, não durou muito tempo. O casamento entre Mauricio e Patricia Gucci terminou em 1985, 13 anos depois de casados. Eles já anunciaram o divórcio para a imprensa de início, assim, em 1985 mesmo, eles já estavam anunciando que estavam divorciados, o que parecia um divórcio muito tranquilo, mas na verdade se tornou uma coisa muito complexa que a imprensa nem sabia e que na verdade durou muito mais de uma década. E qual que foi o motivo para os dois terem terminado, né? Primeiro de tudo, a extravagância do Mauricio Gucci sempre foi uma coisa que perturbou muito a Patricia Reggiani, mesmo ela sendo de família rica, ser uma personalidade famosa que queria todas essas riquezas. Mas o fato do Mauricio gastar muito, principalmente com festas e com joias, deixava a Patricia muito enciumada mesmo com o seu casamento. Aquela ideia de que esse dinheiro poderia ser investido nas suas filhas, eles já tinham 2 filhas, e ele não, ele estava preocupado mesmo em ter as joias para ele, para sua marca e fazer festas e todo esse rolê. Além disso, uma coisa que se tornou assim icônica para a carreira da Gucci é que a partir dos anos 80, eles começaram a vender fundos de investimento. O Mauricio Gucci começou a vender partes da marca Gucci para outras empresas. No total, foram 50% da marca que foi destinado para esses fundos de investimento e os outros 50% o Mauricio reteve para ele. O que fez com que a marca ficasse totalmente no vermelho 10 anos depois, lá nos anos 90, e a Patricia, que sempre quis esse mundo de glamour, de alta costura, sempre ficou pressionando o Mauricio Gucci para que ele recuperasse essa marca que já era a Gucci nos anos 80. Mas não foi só por causa dessa pressão da Patricia e tudo o que aconteceu entre os dois, no caso, apenas dinheiro, que fez com que o casamento acabasse. Na verdade, o casamento acabou mesmo quando o Mauricio, em uma viagem pela marca lá em Florença, simplesmente abandonou a sua família, abandonou a Patricia e suas 2 filhas para ficar com uma outra mulher que conheceu lá em Florença. Então, depois disso, a Patricia, obviamente, não ia ficar desse jeito, deixada pelo seu marido, e pediu divórcio legal, além de uma pensão alimentícia para suas 2 filhas no valor de $500 mil. Ao mesmo tempo, olha que situação complicada. No final dos anos 80, a Patricia descobriu que tinha um tumor no cérebro e, obviamente, precisava de tratar esse tumor, fazer todas as sessões de quimioterapia e tudo mais. E o Mauricio simplesmente abandonou ela e as filhas. Simplesmente não ajudou ela nas sessões, não auxiliou ela em praticamente nada. E todo aquele sentimento de rancor e raiva da Patricia pelo Mauricio começou a nascer, né? Porque ele tinha perdido a marca que ela sempre quis ter, uma marca de alta costura para ela. Ele tinha abandonado a sua família e ficado com uma outra mulher em uma viagem. E ele não tinha, assim, auxiliado ela em nada num momento muito difícil depois de 13 anos de casados. E em meio a essa separação, a Patricia começou a ser convidada para inúmeros jornais, para dar entrevistas falando sobre esse processo de separação. E lá ela começou a mostrar a verdadeira identidade do Mauricio Gucci, né? Que sempre foi uma pessoa que passou essa alegria, essa extravagância, esse sentimento de ser uma pessoa bacana. Ela começou a mostrar que o buraco era muito mais embaixo quando ele simplesmente abandonou a sua família, as suas filhas, para ficar com uma outra mulher lá em Florença. Inclusive, era 10 anos mais nova que a Patricia, então sempre tem aquela coisa da mulher ficar chateada, do marido substituir por uma mulher mais nova. E principalmente pela frustração de que, mesmo sendo o seu ex-esposo, ele tinha 2 filhas com ela, ele ficou quase mais de uma década, né, junto com ela, e ele nunca foi, assim, visitá-la no hospital. Embora o relacionamento do Mauricio com a Paola ter sido realmente o estopim para que ela pedisse o divórcio, a Patricia explicou em uma entrevista para o The Guardian que, na verdade, o seu maior medo era de que o Mauricio deixasse as suas filhas, né, a Alessandra
e a Allegra sem nenhuma herança, porque ele já estava construindo uma nova família lá com a Paola e tudo mais, só que na verdade a Patricia, ela estava mais interessada mesmo assim no futuro das suas filhas. Olha só um trecho dessa entrevista da Patricia. Eu estava brava com o Mauricio por muitas coisas naquela época, mas acima de tudo sobre isso. Perder os negócios da família, isso foi estúpido, foi um fracasso. Ele não deveria ter feito isso comigo e com suas filhas. E aí, o que aconteceu? A Patricia começou a ficar muito famosa na mídia, mas de um lado negativo. A mídia começou a ficar do lado do Mauricio, que estava fazendo tudo de errado com ela, só que a mídia começou a falar: olha lá a Patricia, esse Mauricio tem que tomar cuidado com ela tem olhos de viúva negra, ela vai fazer alguma coisa com ele. E aí a Patricia começou a se perturbar muito com tudo isso da mídia falando sobre ela, sendo que ela que estava sendo a real vítima da situação por causa dos erros do Mauricio. A Patricia, nos dias de hoje, depois que saiu da prisão, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, ela inclusive disse que passava nas ruas assim, na Itália, e as pessoas, todo mundo, ela começou realmente a ter esse apelido de viúva negra, né? Porque todo mundo achava que ela ia fazer alguma coisa com o Mauricio. E aí, em março de 1995, simplesmente chega a imprensa de que o Mauricio Gucci estava morto por um assassino de aluguel e tomou 4 tiros. E aí, obviamente, já que o Mauricio Gucci era uma das principais pessoas na lista de pessoas desprezadas pela Patricia, toda a mídia ficou assim, em cima dela, pra ela assumir que foi ela quem contratou esse assassino. Só que, depois de toda essa pressão da mídia com ela sempre deixou bem claro de que nunca se envolveu nesse assassinato e que faltavam provas para comprovar que ela realmente estava envolvida nisso. Então, ela esteve no velório do Mauricio Gucci, ela participou de todo esse velório, todo esse luto com o seu ex-marido. Esse caso ficou aberto por 2 anos e lá em 1997 começaram a surgir algumas provas de que realmente a Patricia Reggiani estava envolvida no assassinato do Mauricio. Mais especificamente, em 8 de janeiro de 1997, a polícia recebeu um telefonema anônimo que informava que foi um inquilino de um hotel e o porteiro desse hotel ficou se gabando com ele, dizendo que foi contratado para matar um famoso empresário. Vai entender, né? Você acredita que quem matei o Mauricio Gucci? Pois é, eu que fui contratado pra matar ele. E aí começou essa investigação da polícia, até porque tava recente, né? Esse telefonema veio em 97 e o Gucci morreu no final de 95. E trouxe nessa história mais 2 nomes: o Ivano Savioni e o Benedetto Seraulo, que foi o grande responsável, foi o assassino mesmo do Mauricio Gucci. Mas o que tem a ver o Ivano e o Benedetto com a Patricia, né? Essa ponte entre esses 2 assassinos de aluguel e a Patricia é muito mais longa. Pelo que se sabe, no caso, pelo que a mídia conta, né? Às vezes o caso é muito maior, que a gente vai saber no filme agora em 2021, mas pelo que se sabe, a Patricia contou para sua amiga e vidente Giuseppina que queria se vingar do seu marido por tudo isso que estava fazendo com ela, e foi a Giuseppina quem contratou esse porteiro junto com o Ivano, que foi lá o cúmplice. No caso, a Giuseppina quem passou o contato desses assassinos para Patricia, mas a Patricia mesmo que foi condenada porque ela quem organizou onde que o Mauricio estaria, por quanto que seria esse assassinato, foi ela quem pagou os 2 assassinos para matarem o seu ex-marido, então ela quem foi condenada mais tarde. E aí, quando todo esse plano chegou lá até a polícia, a Patricia confessou todo o caso para a polícia: não, fui eu mesmo quem contratei, dizendo que o Gucci mereceu o que teve por causa do que ele fez com a sua família. E aí, em 97, ela foi presa junto dos envolvidos. Suas filhas pediram uma convicção para a justiça, dizendo que o tumor no cérebro tinha afetado a sua personalidade, que ela jamais mataria o seu ex-marido, que ela estava perturbada ainda com tudo o que estava acontecendo no seu tratamento, mas a justiça negou esse pedido das suas filhas e a Patricia Gucci foi condenada. Lá em 2000, ocorreu um novo tribunal em Milão pedindo para que pelo menos a pena dela fosse diminuída
E aí foi diminuído para 26 anos de prisão. Nesse mesmo ano, em 2000, a Patricia inclusive tentou suicídio depois de toda essa mídia que começou a realmente falar, olha lá, a gente avisou, ela era a viúva negra. Então ela tentou se suicidar enforcando com um cadarço lá na prisão, mas foi resgatada. Já em outubro de 2011, quando a Patricia estava tendo um bom comportamento lá na prisão, foi oferecido a ela a prisão em liberdade condicional, que é basicamente a vida ao normal, só que ainda sob os olhos da polícia, e ela simplesmente negou, dizendo que não conseguia voltar para a sociedade porque ela sabia que ia ser muito julgada e preferiu ficar na prisão. Inclusive, ela sempre deixou bem claro nas entrevistas que ela não nasceu para trabalhar, que ela estava satisfeitíssima na prisão, que ela não estava a fim de voltar à vida ao normal, não. Só que, em 2013, depois de completar 18 anos de prisão, ela saiu da prisão por causa do seu bom comportamento. Mesmo depois desse ocorrido dela ter sido a responsável por mandar matar o seu ex-marido, ela começou uma corrida na justiça atrás da herança que era direito dela, porque ela era casada no papel com Maricho Gucci. E enfim, mesmo depois de todo esse ocorrido, a Patricia Gucci vive muito bem hoje. Ela tem acesso a milhões de euros por causa da sua herança, além de uma pensão vitalícia das suas filhas. Após sair da prisão lá em 2013, a Patricia também começou a ficar muito conhecida no mundo das celebridades, né? Ela voltou a ser chamada para muitas entrevistas, por que ela tinha feito aquilo, contar realmente a história, mas o que ela falava é que ela nunca ia contar o que realmente aconteceu para que ela tenha tomado essa decisão de matar o Maricho Gucci. E como eu disse no início desse vídeo, o filme que será lançado lá no final de 2021, House of Gucci, contará mais detalhes sobre essa história, principalmente contadas pela Patricia Reggiani. Então pode ser que finalmente em 2021, mais de 20 anos depois dela ter matado o Gucci, a gente saiba o que ele fez para ela realmente tomar essa decisão. Como eu disse também, a Patricia Reggiani vai ser protagonizada pela Lady Gaga, então o filme aí tem um potencial imenso para crescer nos cinemas, principalmente por causa do nome da Lady Gaga, e eu espero que dê pra gente ver nos cinemas. Inclusive, a Patricia Reggiani, que hoje vive em liberdade, né, como eu disse, ela vive muito bem por causa da herança e da pensão das suas filhas, já disse sobre ela ser encenada pela Lady Gaga, dizendo que tá muito empolgada em ver a história de sua vida, mesmo que ela seja considerada aí a grande vilã da história, porque já conhece a carreira da Lady Gaga na música e no cinema. Nestes últimos dias, enquanto eu tô gravando aqui esse vídeo em março de 2021, tá saindo muitas fotos dessa pré-produção do filme, principalmente da Lady Gaga, que já gravou cenas do filme em Roma, em Florença e em Milão, que vai ser os 3 grandes ambientes da história entre Maricho Gucci e Patricia Reggiani. E foi esse o vídeo, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente o vídeo é rapidinho, né? Não tem muitas informações ainda pra gente contar sobre essa morte do Maricho que envolve a Patricia, né? A gente vai descobrir tudo isso juntos. Mas se vocês gostaram, não se esquece de deixar aquele like aqui nesse vídeo pra me ajudar. Pode dar dislike também, não tem babado. Se inscreve no canal também pra ver os próximos vídeos, 2 vídeos semanais. E ativa o sininho das notificações pra ficar sabendo, tá bom? Beijo, até mais!